Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Era quase meia-noite quando os avós do Bruno se preparavam para dormir. E antes de pegarem no sono, eles ouviram alguém batendo na porta. E pela intensidade das batidas logo desconfiaram que se tratava de uma pessoa em apuros. Lá fora, aquele homem diante da casa continuava golpeando a porta enquanto pedia que o deixasse entrar. Aquela voz não era de um desconhecido. E antes que o vovô se levantasse para atender quem o chamava, aquele homem solitário e aparentemente apavorado com alguma coisa gritou falando o nome dele. Logo a porta foi aberta e rapidamente o homem entrou. Ele estava tremendo, sua respiração era ofegante e seus olhos estavam esbugalhados. Imediatamente a porta foi fechada, depois o homem foi levado até a cozinha e ofereceram-lhe um copo d'água. Alguns minutos após, enquanto o visitante atemorizado ia se acalmando, mas ainda com voz trêmula, começou a narrar o que o deixou tão assustado. Enquanto ouviam a história tenebrosa, o casal pensava questionando sobre a coragem que aquele conhecido deles dizia que tinha. Na verdade, eles recusavam-se a acreditar que tanta bravura havia desaparecido. E ao deixar de existir, um vazio permaneceu e o pânico foi tomando conta do interior daquela pessoa. Houve um tempo que muitos moradores da cidade Jardim, no estado do Ceará, viviam assustados com a suposta aparição de um esqueleto que perseguia as pessoas que passavam durante a noite pelas estradas e pequenos caminhos entre as serras que rodeiam o município. A cidade nasceu praticamente em berço católico, pela influência de padres que habitaram ali no início da sua formação. E é por isso que a maioria guarda sua fé em santos protetores. Mas para alguns isso não é suficiente e acabam deixando o medo invadi-los. Isso não significa que não tenham fé em Deus, mas sim que acabam sendo influenciados pelas histórias que são contadas entre eles. Assim era o pensamento do Luiz, que dizia não ter medo de nada. Luiz sempre foi conhecido e admirado por sua valentia. E por todo lugar aonde passava, ele chamava a atenção por sua coragem de enfrentar qualquer coisa. Desde encarar animais ferozes até frequentar lugares que diziam ser mal assombrados. Mesmo sabendo de relatos de pessoas que duvidavam dos poderes sobrenaturais e que num certo dia foram pegos de surpresa pelas aparições ou sofreram perseguições de demônios que perambulam em meio à vegetação da Floresta Nacional do Araripe, a que cobre grande parte do município de Jardim, Luiz não amolecia sua ideia de que tudo não passava de histórias tolas e serviam para assustar somente as crianças. Os moradores da cidade Jardim acreditam na existência de vários personagens do folclore brasileiro. E um deles é quem vinha assustando aquelas pessoas. E o nome do tal ser fantasmagórico, que mesmo sendo diferente do nome dado a ele em outras regiões do Brasil, mais precisamente no interior paulista, Minas Gerais, região centro-oeste e norte do Paraná, onde ele é conhecido como Corpo Seco, sendo que sua lenda é igual em todos os lugares onde ele aparece. E em Jardim, no Ceará, muitas pessoas o chamam de esqueleto. Vários moradores da área rural afirmam que encontraram o tal ser assombroso no meio de canaviais e no milharal. Esses dois lugares parece que são os preferidos por ele, talvez porque ali encontra-se muitos roedores e outros animais como bois, jegues e cavalos que buscam alimento. E muitos desses animais tornam-se vítimas do espectro assassino que age igual um vampiro ou morcego, sugando o sangue das suas presas. Mas o tal ser também aparece no meio da mata e próximo das fontes de água mineral. Conta-se que certa vez 2 amigos que estavam pescando num riacho perto da serra foram atacados pelo esqueleto, que pegou seus peixes e ainda tentou afogá-los depois que foram lançados na água. E ele teria conseguido se o lugar do rio onde estavam não fosse raso.
Eles conseguiram escapar das agressões porque pegaram pedras embaixo d'água e lançaram-nas contra o inimigo. E enquanto ele urrava de ódio, os dois pescadores fugiram pela margem do ribeiro. Na roda de amigos no barzinho da vila onde os pescadores reúnem-se, aqueles dois amigos gostam de exibir as marcas dos arranhões que ficaram em seus braços, as quais receberam enquanto lutavam contra aquele monte de ossos. E ainda brincavam dizendo que aquele corpo era tão seco, mas tão seco que parecia um pau de virar tripas. Alguns ficavam arrepiados imaginando a cena e outros davam risadas enquanto falavam que aquela narrativa era história de pescadores. Mas aqueles dois amigos não foram os únicos que tiveram o desprazer de encontrar um indesejado ser horroroso nas imediações ao pé da serra. Muitas mulheres também disseram que viram-no passando diante da porta e janelas de suas casas. E até alguns cachorros saíram feridos depois de enfrentar aquela coisa. Um antigo morador do local e criador de cabras, numa madrugada acordou com os berros que vinham do curral. E ao levantar-se, sentiu algo ruim presente no ar. E um cheiro de carniça invadia a casa dele. Naquele tempo ainda não tinha luz elétrica na região. Então aquele homem acendeu um lampião, pegou uma foice e seguiu na direção da cocheira das cabras. No momento que ele chegou diante do portão, sentiu o mau cheiro aumentar e depois viu uma criatura horrível que lembrava um homem seco. Era um corpo só de ossos que estava mordendo e sugando o sangue no pescoço de uma de suas cabras. Apavorado, o homem gritou e bateu com a foice contra o portão. No mesmo instante, aquele ser jogou o corpo da cabra contra o homem e em seguida desapareceu na escuridão. Numa noite, na casa dos avós do Bruno Alves, que é inscrito no canal Contos do Além e colaborador que nos enviou essa história, e no momento que o casal estava quase dormindo, foi quando Luiz chegou gritando apavorado e bateu com violência na porta, porque ele precisava de ajuda. Luiz nunca demonstrou que sentia medo com os causos contados pelos moradores. Pelo contrário, ele dizia que nada nesse mundo conseguia assustá-lo. Num dia, ele decidiu visitar uns amigos na região do Cerrado, e provavelmente o rumo da conversa ficou tão agradável que eles nem perceberam a hora passando. E já era muito tarde quando Luiz saiu para ir embora. Os seus amigos insistiram para que ele dormisse na casa deles até o amanhecer, pois poderia ser perigoso sair naquela escuridão. Mas Luiz, respondendo que não tinha medo de nada, recusou o convite e começou a descer por uma estrada de terra. Realmente, aquela noite estava muito escura, e enquanto caminhava com passos largos, Luiz falava com alta voz que não tinha medo de nada. E aconteceu depois da terceira vez que ele pronunciou aquelas palavras, uma voz tenebrosa de alguém no meio do mato chegou aos seus ouvidos. Naquele momento, alguém perguntava: "E de mim? Você também não tem medo?" Luiz ouviu e respondeu bruscamente: "Eu não tenho medo de nada!" Novamente, aquela voz no meio do mato perguntou: "Você não tem medo de mim?" Luiz pensou então que era algum conhecido dele que estava querendo assustá-lo. E parando de caminhar, gritou: "Como posso ter medo de você se não te vejo? Apareça!" Em seguida, houve uma agitação no mato, enquanto um homem muito feio com a aparência de um esqueleto surgiu, com os olhos brilhando igual brasa de fogo, e perguntou: "E agora? Você tem medo de mim?" Durante alguns segundos, Luiz sentiu seu corpo congelar. Ele queria correr, mas suas pernas não se moviam. E num esforço inexplicável, conseguiu sair em disparada, enquanto era perseguido por aquela criatura apavorante que continuava perguntando: "E de mim? Você tem medo?" Luiz, por ser católico, acreditava em Deus e no santo do Padre Cícero, e enquanto corria, ele pedia por uma ajuda divina. Num certo ponto da estrada, seus pulmões já não estavam aguentando e suas pernas começaram a amolecer.
E ele gritava por Deus e também o nome do padre Cícero quando se escondeu atrás de uma estátua na beira do caminho. Luiz continuava rezando e abaixado via o demônio passando ao derredor onde ele estava. Mas o seu perseguidor não conseguiu encontrá-lo. Só alguns minutos depois, aquele ser foi embora. Mais tarde, a voz do Luiz quase não saía quando ele chegou diante da casa do casal que ele conhecia. E depois de bater na porta, ele só conseguiu chamar pelo nome do homem conhecido como Seu Ti e a esposa dele, Dona Socorro. Depois, enquanto bebia um copo d'água, Luiz lembrou-se das passagens bíblicas que dizem: o diabo anda ao derredor tentando devorar, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Depois que terminou de contar ao casal tudo o que aconteceu, Luiz disse também que nunca mais iria duvidar de alguma coisa.